Olá, querida, paz. Aqui é a Adriana de Paula, do Ministério Mel, Mulheres que Edificam Lares. Hoje é o segundo dia do devocional de oração Mães e Filhos. Esse devocional é a leitura comentada e sublinhada do livro 40 Dias de Oração Mães e Filhos, de minha autoria. O tema de hoje é liberar o perdão. Nos 10 primeiros dias, nós estamos orando por nós enquanto mães e então só depois nós iremos começar a orar pelos nossos filhos. Nós estamos nos preparando em oração, nos colocando diante do Senhor, abastecendo o nosso coração de fé e consertando o altar para que Deus nos responda. Esse tempo é um tempo de preparação espiritual. E hoje, o tema de hoje é liberar o perdão. A leitura bíblica está em Gênesis, no capítulo 26, verso 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram a terra. Em Gênesis 26, nós encontramos a história de Isaac, que fugiu de uma grande fome e foi para os campos de Gerar. Lá encontrou o poço que seu pai Abraão havia cavado e começou a desfrutar das bênçãos que seu pai lhe deixara, uma bênção geracional que traria a ele prosperidade. No entanto, a Bíblia vai dizer que os filisteus, ao perceberem que Isaac estava prosperando, encheram os poços de entulho. Nos tempos bíblicos, os poços representavam prosperidade e bênçãos. Por isso, era crucial protegê-los contra o inimigo. A intenção dos filisteus era interromper a bênção geracional que Isaac havia recebido, representando os inimigos que buscam impedir uma vida abundante. O adversário, ele tenta de todas as formas colocar entulhos nas nossas vidas para impedir que sejamos abençoadas, para impedir o nosso acesso às bênçãos do Senhor. E um dos entulhos que corta toda a bênção geracional é a falta de perdão. A falta de perdão é um dos entulhos que traz mais estragos. Precisamos limpar os nossos corações, limpar todo o entulho que está nos privando das bênçãos do Senhor. E o primeiro entulho que somos chamadas a limpar dos nossos corações é a falta de perdão. Seja a falta de perdão para com você mesma, como nós vamos tratar ainda nesse devocional de hoje, seja a falta de perdão para com os seus filhos, ou se você não se sente perdoada pelo Senhor. No dia de hoje, ore buscando perdão pelos seus pecados, pois o pecado é um grande entulho que te separa de Deus, como diz a palavra de Deus. Lá no livro de Isaías vai dizer que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos afastam da presença de Deus. Por isso, precisamos nos colocar diante da presença de Deus em um arrependimento genuíno pelos nossos pecados. Além da falta de perdão, existem outros entulhos que impedem o nosso acesso de Deus. A Bíblia vai falar da iniquidade. A iniquidade é como um entulho que bloqueia as bênçãos de Deus sobre nós e nossos filhos. A Bíblia diz que as iniquidades dos pais alcançarão os filhos até a 4ª geração. Em Êxodo capítulo 20, verso 5 diz: Não te
curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Na Bíblia, iniquidade é frequentemente definida como pecado ou transgressão da lei de Deus. Ela se refere a qualquer ação, pensamento ou atitude que está em desacordo com os princípios e padrões de justiça estabelecidos por Deus. Por isso, é tão importante que varremos toda a iniquidade, todo o entulho da iniquidade dos nossos corações, para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor, pois as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá acesso a Deus. Se existe algum pecado na sua vida que precisa ser confessado, chegue diante do Senhor, confesse os seus pecados, peça perdão e Ele está pronto para te perdoar. Jesus, Ele veio abrir um novo caminho e Ele te dá acesso à presença de Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos perdoadas de todos os nossos pecados. Um outro entulho é a falta de posicionamento. Quando Deus ele criou a mulher, Ele chamou a mulher de Ezer. No hebraico, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora no hebraico é Ezer. Deus nos criou com uma missão sublime de sermos mães, de socorrer os nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos. Mas, infelizmente, muitas mães não estão posicionadas quanto à sua maternidade. Muitas mães não estão posicionadas quanto à sua essência Ezer. Deus, Ele nos chama para abraçar e viver a essência que Ele mesmo designou a todas nós dentro dos nossos lares. No contexto bíblico, o termo Ezer vem do hebraico, que significa, como eu já disse, auxiliadora. É uma palavra poderosa que revela o propósito singular das mães como parceiras e colaboradoras de Deus na criação dos filhos. Ser Ezer é reconhecer que fomos criadas por Deus para desempenhar um papel fundamental na vida daqueles que mais amamos, que são os nossos filhos. Ser Ezer significa estar disponível para ajudar, orientar, proteger, confortar, encorajar aqueles que nos foram confiados, que foram confiados aos nossos cuidados. Eu oro para que Deus libere uma cura sobre você, uma cura sobre a sua maternidade. Infelizmente, algumas mães lutam contra a maternidade, contra o chamado de serem mães. Elas não abraçam aquilo que Deus designou para elas enquanto mães. Mas para que você seja abençoada, para que os seus filhos sejam abençoados, você precisa abraçar quem você foi criada para ser. E você foi criada especificamente, propositalmente, para ser mãe dos seus filhos. Os seus filhos não são uma obra do acaso, não. Os seus filhos são herança do Senhor. Por isso, não fique aí lutando contra a sua maternidade, lutando e questionando por que você é mãe, por que esses filhos dão tanto trabalho, porque Deus, Ele te chamou para ser uma mãe abençoada. Deus te chamou para ser Ezer. E ser Ezer não é apenas o papel de ser mãe. Ser Ezer é quem você é. Está na sua essência. Quando Deus ele te criou como Ezer. E quando nós não reconhecemos a nossa essência como Ezer, como auxiliadora, como aquela que foi criada por Deus para ajudar, auxiliar e socorrer os filhos, nós bloqueamos as bênçãos do Senhor e nós deixamos de viver uma vida plena.
Nós deixamos de viver a nossa verdadeira essência e deturpamos, saímos da posição que Deus planejou para nós. E isso traz grandes consequências, pois essa rebelião nos afasta de Deus. Por isso, nesta hora, se posicione em sua essência Ezer e em sua maternidade. O terceiro entulho é a falta de gratidão. Salmo 116, verso 12 diz: O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Esta é uma pergunta feita por apenas aqueles que têm um coração grato. Reconhecer os inúmeros benefícios que Deus nos concede nos leva a refletir sobre a nossa resposta a Ele. Nossa família é um dos maiores presentes que recebemos de Deus, e nossos filhos são uma dádiva preciosa confiada a nós por Ele. Antes de serem nossos, são filhos de Deus. Se falhamos em enxergar nossa família como uma bênção divina, estamos sendo ingratas. Uma mulher ingrata torna-se insatisfeita, medíocre e amarga, espalhando sua negatividade por onde passa. Por isso, nesta hora, vai varrendo toda a ingratidão do seu coração. Seja uma mulher grata, só assim você irá acessar as bênçãos do Senhor. A culpa é também um grande entulho que tem nos afastado das bênçãos do Senhor. A culpa é um sentimento que tem aprisionado muitas mães. Muitas de nós tivemos atitudes tolas no passado ao criar os nossos filhos. E hoje a situação dentro do seu lar é caótica. Então você olha e percebe o terrível estrago que fez na vida dos seus filhos, por meio das suas emoções doentias, por meio da falta de inteligência emocional, e não consegue se perdoar. São anos arrastando o fardo da culpa. São anos carregando esse fardo tão pesado. Mas eu quero te dizer nesta hora que o Senhor já te perdoou. Que o Senhor, Ele já lançou no mar do esquecimento todos os seus pecados. E se o Senhor já te perdoou, por que você está trazendo à tona aquilo que já foi perdoado pelo Senhor? Quem sabe você vive constantemente se culpando pelas atitudes dos seus filhos hoje, pela maneira como os seus filhos vivem. Você olha para você mesma e não se perdoa. O sentimento de culpa é constante em sua vida, mas hoje Deus quer te liberar de toda a culpa e desta falta de perdão por você mesma. Hoje Deus te chama para que você libere o perdão sobre você mesma. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você já confessou os seus pecados, o Senhor, Ele já te perdoou. E agora Ele te dá uma nova chance de recomeçar uma nova história. Não se esqueça, minha querida, Deus já lançou os seus pecados no mar do esquecimento. E a palavra diz que dos seus pecados Ele não se lembra mais, como diz Isaías 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Porque então você fica se culpando e lembrando do que Deus já perdoou. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada por mais um dia de devocional, por mais um dia de leitura do livro 40 Dias de Oração Mães e Filhos e por cada mãe que se juntou para esse tempo de leitura, de devocional, de meditação na Tua Palavra. Senhor, nós fomos repreendidas, corrigidas e alertadas pelo Senhor quanto aos entulhos que o inimigo tem colocado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida.
Entulhos esses, ó Senhor, que tem nos afastado, que tem nos privado das bênçãos do Senhor, que tem nos afastado da Tua presença, que tem, Senhor, nos distanciado de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu oro para que cada mulher receba, Senhor, em seu coração esta palavra, para que cada uma de nós sejamos sinceras em refletir sobre os entulhos que têm atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor e têm atrapalhado a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal e o relacionamento com os nossos filhos. Que sejamos ousadas e corajosas para tirar todo entulho, todo pecado, toda iniquidade, toda falta de posicionamento, toda ingratidão, todo sentimento de culpa de nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos ajude, nos dê força, Senhor. Que possamos, ó Senhor, estarmos diante da Tua presença em um genuíno arrependimento pelos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, de tudo aquilo que nos afastou da Tua presença. Nos perdoa, Senhor, de toda justiça própria. Nos perdoa, Senhor, de todo sentimento de culpa, de falta de posicionamento, por não abraçar a nossa maternidade, por não sermos mulheres exer como o Senhor nos criou para ser, por nos sentirmos tão cansadas, tão esgotadas, a ponto de não desejar, Senhor, sermos auxiliadoras e ajudantes dos nossos filhos. Ó Pai, o Senhor nos abençoou com a dádiva da maternidade. Que o Senhor possa fluir cura sobre os corações daquelas mães que não se sentem, Senhor, que se sentem tão inadequadas diante da maternidade, que não conseguem abraçar, amar, que não conseguem fluir, Senhor, a essência da maternidade sobre a vida dos filhos. Cure, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, o quanto essas mulheres precisam ser curadas e restauradas em sua maternidade, ó Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor liberte, Senhor, todo sentimento de culpa que houver em nossos corações. Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. O Senhor conhece cada uma das Tuas filhas e sabe o quanto algumas delas se sentem tão culpadas por não terem criado os seus filhos como deveria ter criado, por não terem amado como deveriam ter amado, por não terem tempo de qualidade como deveria ter tido, por não, Senhor, se esforçarem, Senhor, para lutar pelos seus filhos. Eu oro para que todo esse sentimento de culpa, Senhor, seja nesta hora liberado, tirado da vida desta mulher, porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos perdoou, que o Senhor já lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Por isso, Senhor, não podemos anular aquilo que o Senhor já fez por nós. O Senhor já nos perdoou e precisamos abraçar esse perdão. Precisamos desfrutar desse perdão. Precisamos, Senhor, viver, Senhor, caminhar e andar debaixo desta graça, dessa bondade e misericórdia, Pai. O Senhor nos deu a oportunidade de recomeçar e é por isso que não podemos carregar o fardo da culpa, pois o fardo da culpa anula tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Amém, querida. Esse devocional é a leitura sublinhada e comentada do livro 40 Dias de Oração Mães e Filhos. Você pode adquirir a sua cópia na loja Mulheres que Edificam Lares e também pelo Instagram Mulheres que Edificam Lares. Um beijo, fica na paz.